A lição de domingo, 5 de outubro de 2025, da nossa CPAD, fala sobre espírito, alma e corpo. A Bíblia diz que Deus soprou. No hebraico, a palavra soprou é ruach, em grego, pneuma. O espírito no homem. E o homem se tornou alma vivente. O que não ocorreu com os animais. Os animais, eles vivem porque tem corpo, que é soma, no grego. Os animais vivem, respiram, porque tem alma. Mas a Bíblia nunca diz que Deus soprou o espírito nos animais. Então o ser humano, conforme a Bíblia diz, o versículo mais conhecido no Novo Testamento, espírito, alma e corpo, sejam plenamente conservados para o dia do Senhor. Então, na teologia, nós chamamos isso de tricotomia. Existe também uma teoria que algumas igrejas históricas, como a presbiteriana, mas não todos, alguns líderes, teólogos presbiterianos, eles acreditam que espírito e alma é uma coisa só, eles não se separam. Portanto, eles acreditam na dicotomia, que o homem tem corpo e espírito e alma é uma coisa só. Mas a Bíblia diz espírito, alma e corpo, e temos outros versículos também que comprovam isso. Nós, pentecostais, seguimos a linha da tricotomia. Assim como o nosso Deus é trino, o ser humano ele é trino na sua composição carnal e espiritual. E a Bíblia diz que é o homem para que se lembre dele. Tu fizeste um pouco menor do que os anjos, mas o coroaste de glória. Então, a palavra alma vem do hebraico no Antigo Testamento, psi, e no grego, nefesh. E a palavra espírito é ruach no hebraico e pneuma no grego. Então, quando Deus sopra o espírito em Adão, ele se torna alma vivente, o que não acontece com os animais. Nós temos um versículo lá, em Eclesiastes, que o homem ele volta ao pó e o espírito volta a Deus. E algumas pessoas pegam esse versículo como uma base doutrinária e usam isso para dizer que todo mundo vai para o céu, né? Que todo espírito volta a Deus. Porém, esse livro, Eclesiástico, Provérbios, esses livros poéticos, eles não são livros de doutrina, são livros de interação interpessoal. Enquanto os Salmos é um livro de interação transcendental, Salmos é um livro de interação entre Deus e os homens, é um livro de oração também, não é um livro de doutrina. Você pode até achar doutrina em Salmos, mas ele não foi feito para isso. Eclesiastes, Provérbios, Cantares são livros de interação interpessoal. Não podemos pegar um versículo de Cantares, Provérbios e Eclesiastes e fazer dele uma doutrina bíblica. Mas nós gostaríamos de fazer aqui uma definição do espírito, alma e corpo. O corpo, nós já sabemos o que é, né? Olhos, boca, mão. E a Bíblia diz que somos imagem e semelhança. Quando diz isso, muitos pensam que a imagem, semelhança tem a ver com nariz, com olho, sobrancelha, cabelos, pé, número 40, 42, 41. E isso nada tem a ver.
porque a imagem e semelhança que a Bíblia diz está se referindo às capacidades que Deus transmitiu ao ser humano, que o animal não tem, quando Deus soprou o espírito de vida no ser humano. Então, o que é a carne? A carne é o nosso corpo. Que a Bíblia diz: sabemos se nosso corpo soma carne, se desintegrar quando vai para o cemitério, quando fica doente, quando enfraquece. Sabemos que temos uma casa eterna, ou seja, um outro corpo espiritual não feito por mãos de homens. Então, o que seria o corpo? Todo mundo já sabe, é esse corpo que desintegra. A alma é o centro do nosso sentimento. E o espírito é o nosso IP, a nossa identidade, a nossa consciência. O espírito seria a sede da nossa psique, o espírito seria a sede onde nossos neurônios comandam todas as coisas no nosso corpo, e a alma seria, na nossa definição, a sede das nossas emoções. Agora, o ser humano que vai se apresentar a Deus, quando diz todo espírito volta a Deus, está no sentido que todos vão prestar conta perante Deus. E para você prestar conta, você tem que ter uma identidade, um IP. O computador ele tem um IP, né? Ele tem um número que identifica ele. O computador é diferente de outro. Então, você consegue, quando alguém comete um crime, o delegado, os investigadores, eles têm um software, um sistema digital, tecnológico, que descobre o número do computador, o IP do computador que cometeu aquele crime. Então, o nosso espírito é essa identificação, essa identidade espiritual que prestará conta a Deus, seja no juízo final, seja no final dos tempos. E a alma é a sede das nossas emoções. Então, temos vários versículos no Novo Testamento falando sobre conservar espírito, alma e corpo. Tanto conservar espiritualmente, como em relação à nossa saúde, tendo uma boa consciência e tendo paz no coração. Então, estamos conservando. É claro que a palavra coração aqui, se a Bíblia sempre vai falar do coração, está se referindo, claro, é uma metáfora, né, para falar da nossa alma, do nosso interior, das nossas emoções. Lá em Hebreus é bem claro quando fala que a Bíblia, a palavra poderosa, ela é mais penetrante do que espada alguma, de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito. Então a palavra, ela sabe onde está essa divisão da alma e do espírito. Freud, o grande psicanalista, classificou o porão da nossa alma, né? Que é o nosso inconsciente. Mas a Bíblia já falava desse limite, desse porão que ninguém sabe onde fica, os nossos traumas de infância, de adolescência, são muitas vezes coisas que aconteceram conosco que nos levam a algumas atitudes inconscientes. Então, a alma seria a nossa sede das emoções e o espírito a sede da nossa identidade espiritual, são os nossos neurônios, e o corpo, a nossa carne.